Para o mundo, a guerra havia terminado em 1945. Para ele, ainda não. Por 29 anos, ele continuou sozinho na selva, esperando uma ordem que demorou décadas para chegar. A ordem que não podia ser desobedecida. Em dezembro de 1944, o Japão ainda lutava. Mas qualquer pessoa com acesso às notícias da guerra sabia que a situação havia mudado de forma irreversível. As forças aliadas avançavam pelo Pacífico retomando sistematicamente o que havia sido perdido. O equilíbrio da guerra havia se deslocado de forma definitiva. Foi nesse contexto que um jovem tenente japonês foi enviado à pequena ilha de Luban, nas Filipinas, com uma missão de guerrilha. Ele tinha 22 anos. Era um oficial treinado em táticas de inteligência e sobrevivência, formado em uma escola militar que ensinava mais do que técnica, ensinava uma forma de pensar. Uma forma de se relacionar com a obediência e com o dever que ia além de qualquer circunstância externa. Antes de assumir o posto, seu comandante direto lhe transmitiu uma ordem que seria, sem que ninguém soubesse naquele momento, a mais duradoura da Segunda Guerra Mundial. A ordem era simples e absoluta: continuar a missão. Não importava o que acontecesse ao redor. Não importava o que fosse dito, transmitido ou anunciado. Ele não deveria se render. Ele não deveria encerrar as operações. E, acima de tudo, ele só poderia abandonar seu posto mediante uma única condição: uma ordem direta, pessoal e explícita de um superior hierárquico. Nenhuma outra forma de comunicação seria suficiente. Nenhum panfleto, nenhum jornal, nenhuma mensagem de rádio. Apenas a voz de um superior, presente, diante dele. O tenente recebeu a ordem. E a internalizou da única forma que seu treinamento permitia, como algo que não estava sujeito à revisão. Meses depois, em agosto de 1945, o Japão se rendeu formalmente aos aliados. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. Nas Filipinas, as tropas japonesas receberam a notícia e começaram o processo de rendição. Em Luban, alguns soldados japoneses depuseram as armas. Ele não acreditou. Ele havia sido treinado para desconfiar de informações que viessem de fontes não autorizadas. A guerra psicológica era uma realidade que conhecia bem: panfletos, notícias fabricadas, mensagens falsas projetadas para enfraquecer a resistência. A notícia da rendição havia chegado exatamente por esses canais, e para ele isso era suficiente para descartá-la. Ele havia recebido uma ordem de um superior legítimo, transmitida de forma direta e pessoal. Nenhuma outra fonte tinha autoridade para substituí-la. Enquanto essa ordem não fosse revogada da única forma que reconhecia como válida, havia apenas uma conclusão possível: a guerra ainda estava acontecendo, e ele ainda tinha uma missão a cumprir. A selva como único mundo. Quando as últimas tropas japonesas em Luban depuseram as armas, ele não foi com elas. Recuou para o interior da ilha com 3 soldados que também se recusaram a aceitar a rendição. Eram 4 homens, uma missão que acreditavam ainda estar em curso, e uma selva densa o suficiente para esconder uma guerra que, para o resto do mundo, havia terminado. A ilha de Luban não era grande, mas era suficientemente fechada e isolada para permitir que 4 homens desaparecessem dentro dela. A vegetação era densa, o terreno irregular, e o clima quente e úmido tornava qualquer movimento prolongado fisicamente desgastante. Não havia conforto. Havia apenas cobertura. Nos primeiros anos, o grupo estabeleceu uma rotina de sobrevivência. Conseguiam alimento caçando e coletando o que a selva oferecia. Quando necessário, faziam incursões nas bordas das aldeias locais para obter suprimentos, acreditando estar operando em território inimigo ocupado. Para os habitantes de Luban, aqueles homens eram uma ameaça real. Houve confrontos, houve mortes. Para o grupo, eram operações de guerra legítimas. A disciplina militar não desapareceu com o fim oficial da guerra. Ela se tornou a estrutura que sustentava a rotina. Os uniformes eram remendados e mantidos. Os rifles eram limpos e conservados.
A hierarquia dentro do grupo era respeitada. Tudo funcionava como se o contexto externo ainda fosse o mesmo de 1944. As primeiras evidências de que algo havia mudado lá fora chegaram na forma de panfletos lançados de aviões. O conteúdo era sempre o mesmo: a guerra havia terminado, os soldados deveriam se entregar sem medo de represálias. Ele lia com atenção e chegava sempre à mesma conclusão: propaganda inimiga, produzida para enfraquecer a resistência dos que ainda combatiam. A selva continuava. A missão continuava. E os 4 homens seguiam invisíveis dentro de uma guerra que só existia para eles. Os sinais que ele recusou ver. Os panfletos foram apenas o começo. Com o passar dos anos, as tentativas de alcançá-lo foram se tornando mais elaboradas e mais persistentes. As autoridades japonesas sabiam que havia soldados ainda ativos em algumas ilhas do Pacífico. Sabiam que a simples notícia da rendição não seria suficiente para convencê-los. E sabiam, acima de tudo, que homens treinados daquela forma precisariam de algo mais do que papel lançado de um avião. Jornais japoneses foram enviados para a selva. Cartas de familiares foram deixadas em pontos estratégicos da ilha, escritas com um punho reconhecível, com detalhes que só pessoas próximas poderiam conhecer. O conteúdo era sempre o mesmo: a guerra terminou, o Japão está em paz, voltem para casa. Cada vez que uma dessas mensagens chegava até ele, o processo era o mesmo: ler com atenção, analisar o conteúdo e descartá-la. O raciocínio seguia sempre a mesma estrutura: se o inimigo havia se dado ao trabalho de produzir cartas falsificadas com esse nível de detalhe, era porque a resistência ainda estava funcionando. Para ele, a sofisticação das tentativas de convencimento era, paradoxalmente, evidência de que a guerra continuava. Quanto mais elaborado o esforço para fazê-lo desistir, mais convicto ficava de que desistir seria um erro. Esse era o nó impossível da situação. Cada prova enviada para convencê-lo reforçava exatamente a crença que se tentava desfazer. Durante esse período, as forças filipinas realizaram operações na selva para tentar capturá-lo. Houve confrontos, houve mortes dos dois lados. Para ele, aquilo era confirmação adicional: se a guerra houvesse terminado, não haveria soldados ativos tentando neutralizá-lo. A lógica estava completamente invertida em relação à realidade, mas era internamente consistente. E era essa consistência interna que a tornava tão resistente a qualquer evidência externa. Um por um. O grupo de 4 homens nunca foi uma garantia. Era apenas um ponto de partida. O primeiro a deixar a selva foi um dos soldados que, após anos de resistência, decidiu se entregar às autoridades filipinas. Não houve confronto, não houve drama visível. Ele simplesmente saiu. Para os que ficaram, aquilo foi interpretado como deserção, não como rendição racional diante de uma realidade que os outros ainda recusavam ver. A saída de um homem não abalou a convicção dos demais. Se algo, reforçou a ideia de que apenas os mais disciplinados continuariam até o fim. Com o tempo, o grupo foi reduzido de 4 para 3. Depois de 3 para 2. Cada perda aconteceu de forma diferente, mas cada uma deixou uma marca permanente na dinâmica do que restava. Um dos soldados morreu em confronto com forças filipinas durante uma das operações que o grupo realizava na ilha. Outro foi morto em circunstâncias semelhantes anos depois. Em ambos os casos, a morte de um companheiro não foi interpretada como sinal de que a missão havia se tornado inviável. Foi interpretada como o custo natural de uma guerra que, na percepção deles, ainda estava em curso. O isolamento que antes era compartilhado entre 4 pessoas foi se tornando progressivamente mais estreito. Cada redução no número de pessoas não significava apenas menos companhia. Significava menos confirmação, menos vozes sustentando a mesma narrativa, menos pontos de apoio para uma convicção que precisava ser renovada diariamente para continuar de pé. Quando o último companheiro também morreu, em confronto com forças filipinas, o tenente ficou sozinho.
Não havia mais ninguém para dividir a vigília, para confirmar a interpretação dos eventos, para manter viva a estrutura de uma missão que duas pessoas ainda conseguiam sustentar entre si. O que havia sido uma operação de guerrilha com 4 homens havia se reduzido a uma única presença dentro da selva de Luban, mantida em funcionamento exclusivamente pela força de uma ordem recebida décadas antes. Sozinho por anos. O silêncio que ficou depois não era apenas ausência de companhia. Era ausência de estrutura. Enquanto havia outros homens ao redor, a missão tinha uma forma reconhecível. Havia turnos de vigilância, havia decisões compartilhadas, havia alguém para confirmar que o que estava sendo feito ainda fazia sentido. Com o último companheiro morto, tudo isso desapareceu. Restou apenas ele, a selva, e uma ordem recebida há tanto tempo que o mundo que havia produzido já não existia mais. A rotina tornou-se o único mecanismo disponível para manter o funcionamento. Acordar, verificar o perímetro, buscar alimento, limpar o rifle, observar os movimentos ao redor da ilha. Cada ação repetida com a mesma precisão de sempre, não porque houvesse um superior observando, mas porque a disciplina havia se tornado a única linguagem que ele ainda conhecia para organizar o tempo. O que é mais difícil de compreender, olhando de fora, não é a resistência física. É a resistência mental. Como um homem sozinho, sem confirmação externa de nenhuma espécie, consegue manter uma convicção intacta por tanto tempo? A resposta provavelmente está na própria natureza do treinamento que havia recebido. Ele não havia sido preparado apenas para combater. Havia sido preparado para não desistir, independentemente das circunstâncias. E esse preparo, aplicado a uma situação que já havia deixado de existir como contexto real, tornou-se uma força que operava contra ele sem que ele pudesse perceber. Do lado de fora da selva, o Japão que havia deixado para trás havia se transformado completamente. Países que haviam sido inimigos tornaram-se parceiros. Tecnologias que não existiam quando entrou na selva agora faziam parte do cotidiano de milhões de pessoas. E ele não sabia de nada disso. Porque o problema nunca havia sido falta de informação. O problema era a lente através da qual toda informação precisava passar antes de ser aceita como verdadeira. O homem que veio procurá-lo. Foi um jovem japonês quem finalmente o encontrou. Não era militar, não era diplomata, não representava nenhuma autoridade oficial. Era um aventureiro de 20 e poucos anos que havia decidido, por conta própria, ir até as Filipinas procurar um soldado que o mundo havia dado como perdido há décadas. Enquanto expedições oficiais haviam falhado ao longo dos anos, aquele jovem entrou na selva de Luban com uma disposição que as missões formais talvez não tivessem, a de simplesmente procurar, sem protocolo, sem prazo, sem a rigidez de uma operação estruturada. E ele encontrou. Os dois conversaram no meio da mata. O jovem trouxe notícias, trouxe contexto, trouxe a confirmação de tudo que havia sido enviado em panfletos e cartas ao longo de décadas. O Japão estava em paz. A guerra havia terminado havia muito tempo. O mundo havia seguido em frente de formas que eram difíceis de descrever em palavras para alguém que não havia visto nada disso acontecer. Mas a resposta foi a mesma que havia sido dada a todos os panfletos, a todos os jornais, a todas as cartas de familiares. Ele ouvia, considerava, e mantinha a posição. Não porque duvidasse da sinceridade do jovem, mas porque a ordem que havia recebido era clara, e apenas uma coisa poderia substituí-la, uma ordem direta de um superior hierárquico. Não uma conversa, não uma notícia, não uma prova. Uma ordem. Da única fonte que ele reconhecia como legítima. O jovem voltou ao Japão sem ter conseguido o que havia ido buscar. Mas havia conseguido algo que nenhuma expedição anterior havia alcançado, sabia exatamente onde ele estava, sabia que estava vivo, e sabia o que seria necessário para encerrar aquilo de uma vez por todas. A ordem finalmente chegou.
O jovem voltou ao Japão com uma informação precisa e uma clareza sobre o que precisava acontecer a seguir. Se apenas uma coisa poderia encerrar aquilo, então era essa coisa que precisava ser providenciada. O ex-comandante ainda estava vivo. Tinha mais de 80 anos, havia deixado o exército décadas antes e vivia uma vida completamente diferente daquela que havia levado durante a guerra. Mas quando soube que o soldado ainda estava esperando, tomou uma decisão. Viajou até as Filipinas. Entrou na selva. E foi até onde ele estava. O encontro aconteceu décadas depois da ordem original ter sido dada. De um lado, um homem que havia envelhecido no mundo real e seguido em frente como todos os outros. Do outro, um homem que havia parado no tempo, mantendo vivo dentro de si um contexto que o mundo inteiro havia abandonado, esperando exatamente por aquele momento. O ex-comandante transmitiu a ordem de forma direta e pessoal, da única maneira que seria reconhecida como legítima. Ele estava rendido, a missão estava encerrada, podia deixar a selva. Por décadas, nenhuma prova havia sido suficiente. Nenhum panfleto, nenhum jornal, nenhuma carta, nenhuma conversa. Mas aquilo era diferente. Aquilo era exatamente o que a ordem original havia especificado como condição para o encerramento da missão. Um superior hierárquico, presente, transmitindo uma ordem direta. Ele obedeceu. Saiu da selva usando o uniforme que havia mantido remendado e conservado ao longo de todos aqueles anos, carregando o rifle que ainda estava em condições de funcionamento. Tudo aquilo havia sido mantido não por teimosia, mas por disciplina. A disciplina que havia sustentado tudo desde o início não desapareceu no fim. Ele encerrou a missão como havia começado, obedecendo. Quando finalmente saiu da selva de Luban, a Segunda Guerra Mundial havia terminado havia quase 30 anos. O que significa sair? Sair da selva não foi um retorno. Foi uma chegada a um lugar que ele nunca havia conhecido. O Japão que existia na memória dele era o Japão de 1944. Um país em guerra, organizado em torno de um esforço coletivo que consumia tudo e todos. Um país onde a obediência absoluta não era apenas esperada, era a base sobre a qual toda a estrutura social funcionava. Esse Japão havia deixado de existir décadas antes, e o que existia agora havia sido construído sobre os escombros do que ele havia deixado para trás. Ele havia saído jovem. Voltou como um homem de meia idade que havia passado quase 30 anos dentro de uma selva, sustentado por uma convicção que o mundo inteiro havia abandonado muito antes. O desgaste físico era visível, mas era o desgaste menos difícil de compreender. O que era mais difícil de processar era a distância entre o que havia preservado dentro de si e o que havia sobrado lá fora para corresponder a isso. O recebimento no Japão foi respeitoso. Havia reconhecimento pelo que havia feito, pela disciplina que havia demonstrado, pela lealdade que havia mantido em condições que a maioria das pessoas seria incapaz de imaginar. Mas reconhecimento não resolve a desorientação. E a desorientação era profunda, descobrir que o contexto inteiro que havia dado sentido a quase 30 anos de vida havia deixado de existir, muito antes de você perceber. Ele havia cumprido a missão. Havia obedecido a ordem até o momento em que foi revogada da única forma legítima. Por qualquer critério que ele próprio havia estabelecido, havia feito exatamente o que deveria ter feito. E mesmo assim, o que ficou depois não tinha nome fácil. E provavelmente nunca teria. A história por trás da história. A história termina no retorno. Mas ela não ficou apenas na selva de Luban. O homem que viveu essa experiência tem nome: Hiroo Onoda. Em 1944, aos 22 anos, ele foi enviado às Filipinas como tenente do exército japonês, com uma ordem que nunca foi revogada pelos canais que ele reconhecia como legítimos. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, ele continuou. Quando os últimos companheiros desapareceram, ele continuou.
Quando décadas de tentativas de comunicação falharam, ele continuou. Só encerrou a missão em 1974, quando seu ex-comandante viajou pessoalmente até a selva e transmitiu a ordem direta que a ordem original havia exigido como condição para o fim. Hiroo Onoda havia passado quase 30 anos dentro daquela selva. Após o retorno ao Japão, ele escreveu sobre a experiência, deixando registrado em suas próprias palavras o que havia sido aquele período, como havia pensado, como havia sobrevivido, e o que havia significado receber finalmente a ordem que encerrou tudo. Anos depois, foi viver no Brasil por um período, onde trabalhou com criação de gado. Voltou ao Japão mais tarde e passou o restante da vida longe dos holofotes, de forma discreta e reservada. A narrativa que você acompanhou aqui foi construída a partir desses registros reais. Alguns elementos foram reorganizados para dar fluidez à história. Mas os acontecimentos centrais permanecem os mesmos, uma ordem recebida em tempo de guerra, cumprida com disciplina absoluta por quase 30 anos, encerrada apenas quando as condições originais da própria ordem foram finalmente satisfeitas. Se esse tipo de história faz sentido para você, existem outras experiências reais como essa aqui no canal. Cada uma delas revela um limite diferente, físico, mental ou emocional, enfrentado por pessoas comuns em situações extraordinárias. A próxima já está disponível.